Oiê, eu sou a Esté e o Santos está classificado para a final do Brasil Ladies Cup. O primeiro tempo foi todo do Santos, tanto é que no final da etapa inicial o jogo já estava 3-0 para as Sereias. Diferentemente do que foi o jogo contra o River, o Santos soube aproveitar mais as oportunidades que teve dessa vez e conseguiu marcar. A Cristiane não estava em campo, né? Como eu disse para vocês no último vídeo, a Cristiane foi expulsa, porém ela retorna já para a final. No segundo tempo, o Santos fez os outros gols, o Flamengo até tentou diminuir, mas não teve jeito. O jogo terminou 4-1 para as Sereias. Os gols foram marcados por Gi Fernandes, Eriquinha e pela Kathleen, que balançou a rede 2 vezes. É a primeira edição do Brasil Ladies Cup e o Santos está na final. Vai enfrentar o São Paulo no dia 19, lá no Allianz Parque, a partir das 10 horas da manhã, esse próximo domingo, que é quando encerra, então, essa semana de desenvolvimento do futebol feminino, né? Todo ano aí, espera-se que tenha essa semana voltada para o futebol feminino, então vai se encerrar no dia 19, domingo, com a final entre Santos e São Paulo que avançou pelo grupo B. O Santos chega a essa final superando algumas adversidades, né? Quem acompanhou os meus vídeos aqui no canal viu que lá no primeiro vídeo, quando o Santos jogou contra o Palmeiras na primeira rodada, eu havia dito que o Santos jogaria todos os jogos às 2 horas da tarde. Então, assim, foi a única equipe que jogou todos os seus jogos nesse horário, enquanto as outras equipes tiveram um revezamento aí entre as 10, as duas times que jogaram contra o Santos, às 6 horas da noite e às 10 da noite. Já o Santos não, o Santos jogou todos os jogos às 2 horas da tarde em um gramado que, no calor, né, ali depois do almoço, acaba complicando ainda mais a situação, porque é um campo sintético, então tem aquelas borrachinhas ali que atrapalham também um pouco, querendo ou não. Mas, enfim, o Santos conseguiu superar essas adversidades, lembrando também que durante as transmissões dos jogos pôde-se ouvir os comentaristas falando sobre as outras equipes levando times reservas para testar jogadores, entre outras coisas. Mas o Santos também foi com um time, assim, bastante misto em todas as partidas. A Tatiele levou muitas jogadoras da base, jogadoras que fizeram a sua estreia, né, na competição, né? Como é o caso da Gi Fernandes, que marcou seu primeiro gol aí no segundo jogo contra o Flamengo, contra o River Plate, marcou seu primeiro gol como profissional. Então o Santos também levou jogadoras para testar. O Santos também passou por testes durante essa semana. Eu acredito que isso a gente tá ali no mesmo patamar das outras equipes de fazer testes, né? Isso não foi dito em muitas das transmissões, mas o Santos também fez testes com o seu elenco. Levou algumas veteranas, é verdade, a Cristiane, a Kathleen, a Tayla, mas lembrando que a Tayla tá voltando de lesão, a Taizinha tá voltando de lesão, então muitas jogadoras ali também não estavam 100%. O Santos também enfrentou isso de fazer testes no elenco e dar minutagem para jogadores que estão voltando de lesão, o que muitas vezes passa despercebido pela mídia, né? Mas eu estou aqui falando para vocês. Então, o Santos nos 3 jogos foram 2 vitórias e 1 empate, uma campanha que rendeu ao Santos 7 pontos e 6 gols no saldo, que foi o que fez o Santos se classificar, né? O Palmeiras, que era o outro que brigava ali no grupo A para a classificação, também ficou com 7 gols, mas no saldo de gols não conseguiu ultrapassar o Santos. Inclusive fizeram até contagem regressiva de quantos gols faltavam para o Palmeiras chegar à final. Vale ressaltar isso, porque, nossa, meu Deus, é tenso, é difícil ser santista e acompanhar as transmissões que passam na TV justamente por esse motivo, né? Parece que é todo mundo torcendo contra o Santos. E eu falo isso sem ressentimento nenhum, sem medo nenhum, porque realmente é o que a gente vê. Chega a ser chato e irritante, frustrante. Tudo isso junto, misturado, é um misto de sentimentos de, meu Deus, não é possível que tá sendo tão descarado assim a torcida a favor de outro brasileiro, sendo que o Santos também é um time brasileiro e era o Santos que estava se encaminhando para a final e não um outro time de um outro país, como, por exemplo, se fosse o River Plate. Eu até entenderia a torcida, mas não era o River Plate, não era outro time de outro país, era o Santos, um time brasileiro também, mas que acaba muitas vezes sendo aí menosprezado pela mídia, né? A gente sabe que isso acontece. Mas enfim, apesar da torcida contra, é o Santos que tá na final, que vai jogar contra o São Paulo no domingo, a partir das 10 horas da manhã. E eu espero vocês para poder acompanhar então essa final.
Apesar de ser uma competição curta, querendo ou não, é uma competição importante, justamente se tratando de futebol feminino, né? Porque traz o futebol feminino em pauta. Vamos falar rapidinho do adversário do Santos, o São Paulo, que também fez uma boa campanha nessa fase de grupos, né? No grupo B foram 3 vitórias e todas com autoridade. E a gente sabe que a gente tá um pouquinho engasgado com a equipe do São Paulo, porque foram elas que eliminaram o Santos do Campeonato Paulista. Então, vamos ter uma revanche aí. O Santos acaba pecando muito quando joga com o São Paulo e com a Ferroviária no futebol feminino, mas eu espero que dessa vez o final da história seja um pouquinho diferente, a gente possa conquistar esse título aí do Brasileiros Cup, que, olha, uma coisa importante ressaltar também é a premiação do primeiro lugar do Brasileiros Cup, que é de 50 mil reais. O segundo lugar vai levar 35 mil reais. Se não for isso, eu vou pôr o valor certo aqui pra vocês, mas eu acho que é 35 mil mesmo. Primeiro lugar, 50 mil. Segundo lugar, 35 mil. Mas é isso, galera. Então, agora a gente vai esperar até domingo para saber, então, como vai terminar a competição dessa primeira edição do Brasileiros Cup, né? Que celebra o futebol feminino, o desenvolvimento do futebol feminino no país durante esse mês de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso ajuda bastante. E deixa seu curtir aí também, curte aí se você gostou, comenta o que você achou do jogo das sereias, de toda essa competição que a sereias está fazendo. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!